Isso. O Dalisson me mandou uma pergunta e eu preferi responder aqui em aula, porque talvez seja dúvida de outros também, né? Daqui a pouquinho a gente responde, tinha alguma coisa. O Edilei fez um pedido, disse que alguns pediram para eu fazer a chamada no início, mas não vou fazer, nunca vou fazer isso, viu? Até porque não gosto dessa conduta. Se vocês estão pedindo é porque querem apenas responder e ir embora, porque parece que vocês têm atividade. Eu não concordo com isso. Então, sempre minha chamada será feita ao final. Aquele que estiver desmotivado por algum problema e não puder assistir, fique à vontade. Eu sei que o tempo fica meio restrito, mas a gente pode resolver de outra maneira, né? Eu terminar a aula um pouco antes, fazer a chamada e liberar. Porque se tem uma das coisas que me dá coceira, é o aluno que não quer trabalhar, beleza? Que fique essa informação para vocês, certo? E para mim está enganando, porque você vai responder e vai embora mais cedo é porque está enganando o sistema, tá bom? O resto que precisa, o contrário eu até prefiro, né? Que não tenha condição de por alguma maneira, entrar no sistema, mas que procure assistir a aula e depois venha me justificar, aí eu vou correr atrás, vou advogar em causa para resolver o problema. Mas assim não, tá bom? O Dalisson, eu não me lembro bem, eu li a pergunta aquele dia que a sua dúvida, vê se é isso, você pediu, parece que a sua dúvida era qual que é a diferença de uma ponte fixa para uma prótese fixa. Você pode até abrir o microfone, se eu fiz errado, se era isso mesmo a sua dúvida, a diferença de uma ponte fixa para uma prótese fixa. É isso mesmo? Isso, né? Dalisson e para os outros também. Ponte fixa e prótese fixa é a mesma coisa. A diferença básica está no número de componentes. Uma ponte fixa é uma prótese fixa? Verdadeiramente é uma prótese fixa. A diferença é que quando a gente usa o termo ponte, se refere a mais de um elemento. Por exemplo, acima de 2. Por exemplo, 2 igual a 2 ou maior. Se tiver 2 elementos, já passa a ser uma ponte. Uma ponte fixa. Se tiver 3, ponte fixa. 4, ponte fixa. 5, ponte fixa. 7, ponte fixa. Desde que elas estejam unidas, isso é uma ponte fixa. Se é um elemento só, nós vamos falar que é uma prótese fixa unitária. Tudo bem? Deu para entender? Os dois. O que vai caracterizar é, na verdade, a maneira como ela vai se prender na boca. E as duas, sendo ele um elemento unitário ou um elemento múltiplo, você pode até falar que uma ponte fixa é uma prótese múltipla. Uma prótese múltipla de quantos elementos? De 3, de 4, de 5, entendeu? E a outra é uma prótese unitária. Deu para entender? Mas as duas são próteses fixas. Tá bem? Pode ser chamado. A única coisa que você vai diferenciar para descrever ou para comentar com alguém é se a prótese ela é unitária. Se for unitária, ela está cimentada sobre um dente, um pilar. Se é uma ponte, quando você usa o termo ponte fixa, subentende que ela é 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, o número que for necessário. Tudo bem? Então, a gente parou nesse slide aí, né? Na verdade, nós classificamos, ainda estamos classificando as pontes, né? Ou prótese fixa, ponte, no caso aqui, né? Em simples, em compostas ou em cantilever. Nós até definimos, né? Porque falamos que vai chegar um determinado momento onde eu vou ensinar vocês, os senhores, quantos dentes pilares que serão aqueles dentes que vão ser preparados para receber o retentor, né? Quantos, por exemplo, se seu João sentou na sua cadeira e tem ausência dos 4 incisivos centrais e laterais, quantos dentes eu preciso preparar para suportar esses 4 dentes? Nós vamos aprender, não é momento ainda, por isso que nós não vamos trabalhar. Vocês vão perceber que existe uma lei de Ante e o polígono de Roy que norteia como você vai selecionar o número de pilares. No momento adequado, eu acredito que seja na aula exame de pacientes, nós vamos esclarecer isso de uma maneira melhor para vocês.
Existe essa maneira para eu selecionar o número de pilares e a outra, que é, na verdade, as pontes em cantilever, né? Ponte com extensão ou em cantilever, que é sinônimo, ou de extremidade livre, né? Como está descrito ali. A gente simulou até uma situação que são aquelas próteses que sempre vai ter um elemento suspenso, sem apoio na extremidade, seja na mesial ou na distal, né? Falamos sempre que para fazer esse planejamento precisa de uma relação 2:1. Eu preciso de 2 pilares, 2 dentes, para segurar esse que vai estar ausente. Em todas as situações, com exceção da ausência do lateral. Quando eu tiver ausência do lateral, eu posso preparar apenas o canino para suportar, para segurar o lateral. Então, é permitido só essa variação em todo o arco dental. Em todas as outras regiões da boca, sempre eu terei que preparar 2 dentes, deverá ter 2 pilares, para que tenha um suspenso. Tudo bem? Isso é uma regra de preparo, né? As outras, seguindo a orientação do polígono de Roy e a lei de Hunt, nós vamos falar no momento oportuno. Não é momento ainda de vocês saberem disso, tá bom? Aqui, então, a gente definiu o número, e aqui classificando, para ficar claro, né, olha, uma ponte fixa que vai ser feita aqui simples, por quê? Porque os 2 elementos suportes, os elementos pilares, estão na extremidade, né? Vai ser feita a prótese aqui, e vai ter os pônticos no meio, no vão ou no espaço protético, né? De 4, de 5, sei lá, né? Aqui uma ponte composta, ela é classificada como composta porque foi preparado esse elemento intermediário, né? Canino, tem a ausência do lateral e tem a ausência também do primeiro pré. Foi preparado o segundo premolar, o canino e o incisivo central, aonde será feito uma ponte fixa de 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se aparece essa situação com ausência de 2, é bom vocês ir treinando para saber vender para o paciente, né? Porque ele, doutor, mas não é possível, eu cheguei com ausência de 2 dentes, agora o senhor está querendo me cobrar 5. Por quê? Porque serão 5 dentes, na verdade, que vêm nessa prótese, né? O protético vai te cobrar 5 dentes. Logo, então, você deve cobrar do paciente 5 elementos. Deixa eu desligar esse celular aqui, senão... E aqui embaixo mostrando uma ponte em cantilever, depois de finalizada, né? A estrutura metálica está por baixo, os coping, todo mundo lembra o que é coping, né? E o último elemento aqui, ó, ele é suspenso, ele não tem pilar sobre ele. Toda vez que você fizer uma ponte desse jeito, ela deve promover a ilusão óptica para quem está vendo, para que a gente pense que ela está saindo de dentro da gengiva, mas na verdade ela não está, ela está só encostadinha, né? Isso caracteriza uma prótese bem feita, né? Dando a ilusão óptica que está saindo de dentro da gengiva. E o último elemento, suspenso. Segundo o sistema de conexão, nós podemos dividir e classificar as pontes, então, em rígidas, né? Em rígidas ou em semi-rígidas, né? Eu vou chamar de rígida quando o pôntico é soldado rigidamente nos retentores. É o que é mais comum para as próteses pequenas e é o que vocês estarão autorizados a fazer na nossa clínica escola. As pontes fixas do tipo semi-rígidas, que já são pontes mais complexas de ser feitas, vocês não vão fazer, porque já é um trabalho mais complexo, necessita de um aprimoramento, de um treinamento maior, né? Semi-rígida. Quando uma das conexões é rígida e a outra é articulada, como, por exemplo, um sistema de attachment, que a gente chama. Já tem uma figurinha para a gente falar um pouco mais. Isso alivia a transmissão das forças mastigatórias no dente com encaixe. Isso alivia a transmissão das forças mastigatórias no dente com encaixe, tornando-o independente durante o ato mastigatório. É um sistema de rompe-força que a gente coloca no meio da ponte fixa, onde as extremidades, o lado direito e o lado esquerdo, vão trabalhar independente para romper essa força e fazer com que essa prótese fique mais
por maior tempo na boca. Isso era muito comum, indicado para a região posterior da boca, na mandíbula principalmente, onde a mandíbula tem um movimento mais acentuado que alguns autores chamam de rabo de peixe, né? Tanto nesse sentido como nesse sentido também. Então, se a gente faz uma prótese extensa, rígida nessa região, uma extremidade, o dente pode ceder um pouco mais, e a ponte, que é rígida devido à estrutura metálica, não acompanha esse movimento e vem a soltar com facilidade. Então, se essa ponte tiver no meio dela um sistema de rompe força, as duas extremidades, a extremidade distal e a extremidade mesial, vão conseguir trabalhar independente, né? Vai ter um rompe força ali, ok? O sistema rígido, então, seria esse, a infraestrutura metálica feita é o que nós vamos fazer corriqueiramente, nossas próteses rígidas, tudo unido. Já essa aqui, ó, possui um sistema, tá vendo, de encaixe, de macho e fêmea. Então, isso aqui, depois de aplicada a porcelana nos elementos, esse sistema aqui vai permitir que essa extremidade para cá, para distal, e essa outra da mesial, todo esse conjunto, possa trabalhar independentemente, distribuindo melhor essa incidência de força. E aí vamos caminhando, tendo um compreendimento melhor. PPF, para as próteses parciais fixas, tipo de prótese, né? Eu posso, os meus preparos, ou os preparos que você vai fazer, serão preparos parciais ou preparos totais. Só existirão essas duas possibilidades. Nos preparos totais, sobre eles deverão ser fabricadas próteses do tipo 4/5, 3/4 e MOD, mesocluso distal. Essas próteses aqui, principalmente essa prótese tipo MOD, hoje o pessoal da dentística muito gosta de usar essa terminologia, próteses do tipo inlay, onlay, overlay. Daqui a pouquinho a gente vai passar as características desse preparo para você guardar e quando estiver fazendo, saber se vai ser uma prótese tipo inlay ou uma prótese tipo onlay, né? A onlay mesmo parece bastante com a 4/5, mas vamos definir direitinho para não surgir dúvida. Uma prótese 4/5, quando você ouvir falar numa prótese 4/5, obrigatoriamente ela deve estar situada na região de um dente posterior, ou seja, de premolar para trás. Por quê? Porque das 5 faces desse dente, esse dente tem 5 faces, não é? Oclusal, mesial, distal, vestibular e palatal, ou palatina ou lingual. Das 5 faces, você vai preparar 4. Desculpa de novo, das 5 faces do dente, você vai preparar 4 dessas faces para receber. São próteses mais antigas e que elas eram totalmente fabricadas em metal, em ouro, em cobre alumínio, em níquel cromo, no que você quiser vender para o paciente. Está cada vez mais em desuso, porque uma situação ou outra pode aparecer um pouquinho a parte do metal e está difícil de você negociar, oferecer esse tipo de prótese para o paciente, mas ainda usa, viu? Então, quando está conversando com um colega que está lá nos Estados Unidos e fala, estou aqui hoje, vou preparar uma coroa 4/5. Opa! Se você é um profissional da área, você sabe que ele vai preparar uma prótese em um dente posterior. Não sabe qual dente, mas sabe que será em um dente posterior. Como as coroas 3/4, já que isso está localizado em dente posterior, as 3/4 está localizado obrigatoriamente num dente anterior, porque das 4 faces, mesial, distal, palatina e vestibular, dessas 4 faces você está usando 3. Essas coroas praticamente hoje estão em desuso, porque elas se localizavam na face palatina dos dentes anteriores. Pegava ali palatina, mesial e distal. E eram feitas em metal. Hoje, com o advento das resinas, com o advento da resina, é impossível você querer fazer uma prótese dessa. Mas tenho certeza que os senhores, na sua clínica diária, ou mesmo na nossa clínica escola, ainda vão deparar com algum paciente que tenha esse tipo de prótese. Hoje é inaceitável, né? Porque qualquer defeito, qualquer coisa que você precise fazer na palatina
de um dente, você pode muito bem reabilitá-lo com resina composta, resina foto, né? Vai ser difícil você vender esse tipo de coroa. Então, ela está em desuso, mas a gente ainda precisa citar, porque de repente você vai prestar uma prova de concurso em prefeitura e pode cair uma coroa dessa e você não sabe o que é. As coroas mesio-oclusodistal, como o próprio nome diz, é bem parecido com aqueles preparos de amálgama que você faz na mesial, na oclusal e na distal. Claro que as características dos preparos de próteses é bem diferente dos preparos que vocês realizam na dentística, mas ao final ela fica bem parecida, né? E que nós poderemos chamar de inlay, onlay, ou está faltando aqui overlay, ou se escreve overlay. Podem todos esses tipos de coroa aqui, na hora de vender para o paciente, pode ser feitas em metal, em cerâmica. Gente, cerâmica é a mesma coisa que porcelana. Todo ano eu falo da mesma maneira, porque não tem como. E conto essa historinha para vocês. Vocês precisam saber que quando a gente falar cerâmica, estamos falando porcelana, ou quando estivermos falando porcelana, estamos falando cerâmica. Porque eu já fiz um planejamento para uma paciente, onde eu dei o preço, e logo depois de alguns dias ela voltou reclamando que o meu preço estava muito alto, que ela gostaria de fazer o tratamento com a gente, mas que o trabalho do colega era em porcelana e o meu era em cerâmica. Então ela queria saber o porquê. Aí eu tive que dizer, esclarecer. Então é bom para o leigo você não errar, né? Porque a porcelana, a maioria dos pacientes, mesmo sendo leigos, sabe que é tratamento de primeira escolha, né, na prótese, é um tratamento em termos de fidelidade de cor top, né, padrão ouro. Então, ela pensava que a cerâmica era um trabalho inferior, né? Então, eu falei para ela, expliquei que cerâmica era a mesma coisa que porcelana. Então, é importante você, na hora que estiver conversando com o paciente, não cometer essa gafe, tudo bem? Isso pode ser feito, então, em cerâmica pura também, livre de metal. Isso pode ser feito hoje, existem cerâmicas, né? Umas cerâmicas aí reforçadas com vidro, com zircônia, que pode ser feita, e essas sim é que são basicamente dado ênfase hoje, né, para a gente fazer esses tipos de coroa. Ou pode-se usar também um material que nós chamamos cerômero. Não sei se vocês conheceram isso com o professor Ramiro, mas o cerômero é um material que é composto, um material novo já tem 20 anos aí de uso na odontologia, mas é um material novo. Ele, na verdade, saiu para substituir as porcelanas. Por quê? Em termos de preço, porque ele é um material bem mais barato e, na verdade, sua composição é parte de cerâmica e parte resina composta. Aproximadamente, claro que tem variações, mas os primeiros que saíram aí tinham 70% de cerâmica e 30% do material era cerômero, mas não pegou, viu? Hoje a gente faz o possível para não vender esse tipo de material para o paciente. Quando terminado, logo que termina os dois, se eu fizer uma peça inlay ou onlay em cerômero e em cerâmica, nem o dentista, um protesista, tem condição de saber qual que é cerâmica e qual que é cerômero, qual é a beleza e a proximidade desses materiais, o aspecto. Mas na boca é que faz a diferença. Passa pouco tempo, esse danado vai ficando esverdeado e vira e mexe um quebra, fratura, tá? A resistência dele é menor. Apesar disso já ter sido resolvido, hoje nós temos cerômeros muito fortes, né, para ser utilizado, mas o problema da fidelidade de cor, da estabilidade, não é igual à cerâmica, né? A cerâmica você coloca, pode falar para o paciente para voltar daqui 30 anos, que você vai fazer o exame e ela vai parecer que foi instalada naquele momento, né? Porque nada pigmenta ela, nada atravessa. A porcelana isso é o que garante nas porcelanas a fidelidade de cor, né? Da qualidade de cor. E o preço, então, o preço dela, a diferença é bem superior, né? Só para você ter uma ideia, hoje no consultório, uma coroa de cerâmica, uma coroa pura de cerâmica, normalmente a gente cobra R$2.000. Se for em cerômero, aí na faixa de 800 a R$1.200 dá para cobrar. O protético vai te cobrar também menos da metade do valor que ele cobra na cerâmica para fazer. É o que é normal.
Então, isso aqui são coroas que nós vamos ver alguma coisinha daqui a pouco, tipo característica dos preparos, os preparos parciais e os preparos totais. Vocês viram que chama preparos parciais porque aqui todos eles, você não vai desgastar toda a estrutura dental, vai sobrar parte sadia, seja vestibular, seja palatal, seja um pedaço da oclusal, vai sobrar alguém sadio. Então, por isso que é um preparo parcial, mesmo sendo uma prótese, né? Já nos preparos totais, eu vou englobar todas as faces. Eu vou preparar o dente de tal maneira que a minha futura coroa vai encaixar lá em cervical. Desde cervical até oclusal ou incisal, em todas as faces, vai sofrer uma quantidade específica de preparo para eu poder preparar a minha coroa total. Logo, a minha coroa total, eu posso fabricar ela em metal. Eu posso fabricar ela do tipo metaloplástica. Daqui a pouquinho eu vou dar um macetezinho para vocês estudarem. Se eu estou falando metaloplástica, é porque tem parte de metal e parte plástica. Já definindo, o que é metal? Normalmente o coping, aquela parte que está por baixo. Toda ela depois é revestida, o protético reveste com resina. Então eu vou chamar essa coroa de coroa metaloplástica. Essa aqui eu vou chamar de metalocerâmica. Ela vai ter o coping em níquel cromo na maioria das vezes e a parte estética vai ser em porcelana. Então, por isso que eu chamo de metalocerâmica. Metalocerômero. Então, obrigatoriamente, eu tenho coping em metal e a parte estética em cerômero. Já essa aqui, eu pronunciei a palavra metal? Não. Coroa total em cerâmica. Então, subentende que ela não tem metal. São as coroas mais modernas de hoje. São as coroas do grupo coroas metal free, livre de metal. Pode ser zircônia, com o disilicato de lítio, né, que está sendo bastante usado hoje para fazer as lentes de contato, né? Tudo são coroas parciais, livres de metais. E pode ser puro em cerômero. Então, vamos revisar. Se eu falo, eu estou fazendo uma coroa total metálica, ela vai ser toda em metal. Se ela é toda em metal, logo nós vamos saber que fica restrito a indicação dessa coroa para as regiões posteriores, né, na região de preferência que não apareça muito. Como é que eu vou fabricar uma coroa total metálica para um canino? É impossível vender, né? A não ser que você tenha alguma familiaridade com o cigano, né? Os ciganos ainda sem como é que fala? Faltou a palavra agora. Esqueci. Mas os ciganos gostavam de colocar os juros, né? Coroa total. E não só os ciganos, há uns 50 anos atrás, há uns 40 anos, o pessoal usava muitas coroas totais em ouro, né? Mas não tem jeito, né? Então, agora nível de segundo molar lá atrás, pode ser feito. Por que não, né? Se o paciente concordar, se você vender e concordar, vai tornar o procedimento mais em conta, mais barato. Se eu falo metaloplástica, então subentende que tem metal mais parte plástica. Já a gente mostra umas figurinhas, umas coroas para vocês verem. E se eu falo metalocerâmica, tem metal mais porcelana. E assim sucessivamente. Então, na hora que estiver estudando, já sabe, pelo nome que você ouvir falar aqui, você já vai classificar, já vai visualizar que tipo de coroa que é, né? E aí vamos conhecer os preparozinhos parciais, para caracterizar, né? Preparos parciais. Preparo do tipo inlay, ó. Esse preparo, obrigatoriamente, está localizado no centro do dente. Observem que eu preparei, o dente vai receber uma coroa, né? Pode ser em metal, pode ser em resina, pode ser em cerâmica, mas, ó, sobrou estrutura sadia na palatal e na vestibular. Olha lá. Certo? Preparo tipo inlay, dentro, né? Então, eu posso chamar de um preparo tipo inlay. Não tem nada a ver com os preparos de amálgama de vocês, se vocês lembrarem bem do professor Vitor, a característica dessas paredes aqui, ó, internas, no amálgama, é o contrário, né? As paredes para amálgama, elas devem convergir no sentido cérvico-oclusal. Essas paredes para a prótese, elas divergem, né? Ou seja, vamos imaginar, para esse dente,
essas paredes estão assim, divergentes, estou exagerando, né? Se fosse para amálgama, seria o contrário, convergente, para parar o amálgama lá dentro. Tudo bem? Então, é um preparo parcial, porque tem estrutura de dente sadia sobrando, do tipo Inlay, e pode ser chamado também preparo tipo MOD. Professor, posso colocar o quê? O que, sei lá, o que você vender para o seu paciente. É claro que hoje, quando você tem a necessidade de fazer um preparo desse tipo aí, você deve sempre procurar vender um material estético, vai ser muito mais fácil. Mais fácil em termos de visibilidade, de estética, de convencer o paciente em termos de estética. Em preço, não, né? Claro que fazer isso aí em ouro, em prata, em ouro não, né? Porque o ouro é caro. A gente vai ver que o ouro está até em desuso um pouco na prótese fixa devido ao seu preço, né? Mas poderia ser feito em prata, em níquel cromo, em cobalto cromo, pode ser feito em material estético, cerômero, cerâmica, né? Então, fiquem a critério do que vocês quiserem vender para o paciente. Preparo parcial ainda, do tipo only. Only. Vamos ver o que é preciso em um preparo para eu caracterizá-lo como only. Né? Aqui está o dente total e aqui preparado. Observem que de todas as faces foi preparada a oclusal, as proximais e parte da palatal ou da palatina. Olha aqui o preparozinho. Mas ainda sobrou estrutura sadia. Mesmo que esse término estivesse aqui embaixo em cervical, ainda seria only, porque do outro lado tem estrutura sadia, né? Então, para o preparo, para eu chamar ele de only, é aquele tipo de preparo que pelo menos uma das cúspides foram envolvidas. Por exemplo, aqui, se eu envolvesse só uma, a mesiopalatina, era um preparo tipo only? Já era um preparo tipo only. Se eu tivesse feito tudo em cima e tivesse envolvido só a mesiovestibular um pouquinho aqui, já seria um preparo tipo only. Se eu envolver todas as palatinas e uma da vestibular, ainda continua sendo um preparo tipo only, porque não envolveu todas. Vocês vão ver que no próximo slide, o preparo tipo overlay, aí sim, vai ser caracterizado overlay, porque é um preparo parcial onde, obrigatoriamente, houve envolvimento no preparo de todas as cúspides. Vamos de novo, porque esse é o que vocês encontram mais dificuldade. Preparei todas as cúspides palatinas, reduzi aqui, né, na oclusal, reduzi a mesiovestibular também, até aqui, mas deixei a distovestibular integrar. É um preparo tipo only? Ainda é only, porque houve envolvimento de mais de uma cúspide, mas não houve envolvimento de todas. Então, é um preparo tipo only. Tudo bem? E aqui? Aqui sim. Aqui é um preparo tipo overlay. Por quê? Porque é um preparo parcial, continua sendo, porque ficou estrutura sadia aqui, ó, em palatina. Aqui não, aqui veio a nível cervical. E lá em vestibular ainda ficou estrutura sadia, né? Mas houve uma proteção, um desgaste em todas as cúspides. Então, é um preparo parcial tipo overlay. Por quê? Porque houve envolvimento de todas as cúspides, não necessariamente chegando em cervical em alguns pontos. Belezura? Tudo bem por aí? Qualquer dúvida, abra o microfone aí e dá uma brecada. A gente sabe que a prótese assusta um pouquinho, porque a nomenclatura, né, terminologia é grandiosa. E isso a gente está dando para vocês ainda um arrozinho com feijão sem sazon, né? É o básico, tá bom? Para que a gente, a partir do básico, nós possamos depois, então, viajar. E aqui um preparo total. O que caracteriza ser um preparo total é que houve envolvimento de desgastes em todas as cúspides até margem gengival. Ou subgengival, conforme nós vamos aprender daqui a pouco, né? Porque a frequência de localização maior é subgengival. Mas então tá aí. E houve desgastes em todas as cúspides, em vestibular, em palatina, em vestibular e nas proximais.
Então, esse é um preparo para coroa total. Não sei que tipo, posso fazer ela metaloplástica, posso fazer total metálica, posso fazer metalocerâmica, metalocerômero, pura de cerâmica, né? Que é o que desperta mais o interesse do pessoal, principalmente quando você só fala na estética. Às vezes, a hora que você fala um preço, ele assusta um pouquinho e recua, né? Aí, né? Então, aqui vamos ver algumas figurinhas para a gente classificar. Preparo tipo onlay ou inlay. Aqui era uma ponte fixa de 3 elementos. É um paciente que, por acaso, apareceu na nossa clínica escola e eu fotografei lá, né? Hoje está difícil você vender um tipo de trabalho desse. Com certeza, eu acho que tem na próxima figura, ele tem estrutura sadia para o vestibular, mas esse aqui aparece um pouquinho. E se ele não for muito cuidadoso, no sorriso breve dele ele aparece, né? Mas ainda é fabricado até hoje, cada vez está diminuindo mais, mas ainda existe a possibilidade de você fazer, né? Uma ponte fixa de 3 elementos em metal. Que metal? Cobre e alumínio, né? Esse metal, na verdade, ele parece bastante com ouro, ele saiu da odontologia para substituir o ouro, é muito utilizado hoje, a base de cobre e alumínio. E aqui um preparo do tipo onlay, tá? Olha lá, pura, uma coroa por encerômero, na verdade. Mas aqui, ó, houve recobrimento parcial. Ainda existe estrutura sadia. Ok? Aqui mostrando, ó. Olha lá, tá vendo aqui o pedacinho aparecendo? A foto não está muito boa, mas olha ali aparece. Desculpa, estou no dente errado, tá vendo? Tem uma restauração, né? Aqui, ó. Tá vendo? Isso vai aparecer, realmente. Será que o paciente hoje aceita a gente fazer uma prótese dessa? Você precisa verificar direitinho. E aí? Aí uma coroa metaloplástica. Esse tipo de prótese era feito corriqueiramente, ainda é feito muito a nível de Brasil, de consultório, sabe? Na nossa clínica escola. Graças a Deus, isso aí foi abolido e hoje o Edson só tem feito, recebemos material, isso já faz uns 10, 15 anos, ele só faz as próteses em porcelana, em cerâmica. Mas é uma prótese, vocês vão ver muito, né? Tenho certeza que a partir de agora vocês estão tendo contato, vão ter contato com o paciente na clínica, né? Ou, não, ainda não estão fazendo clínica, né? No quinto período. Mas vai encontrar paciente, né? Onde, ó, a coroa toda oclusal dela, mais a palatino-lingual e as proximais é em metal. E só na parte vestibular coloca-se resina. Esse tipo de coroa, na maioria das vezes, é resina. A parte estética, tá bom? Olha ela aqui, tá? E a parte de resina é na vestibular. A parte estética vai até na proximal ali, avança um pouquinho, nós vamos, durante os preparos, aprender até onde eu entro com esse avanço, para emendar com o metal. Mas, enfim, e aqui é parte lingual, né? Tudo bem? Essas coroas também podem ser chamadas de coroas vinir, tá? Em alguns livros que vocês forem estudar, vocês vão ver falar coroa vinir, subentende que é essa coroa metaloplástica. Eu gosto mais da terminologia metaloplástica, mas pode ser chamado coroa vinir, tá? Metal mais resina. Coroa total metalocerâmica, né? Tá aqui, né? Uma ponte fixa em metalocerâmica, aqui um elemento unitário, tá? Alguém pode estranhar o que é esse prolongamento aqui, isso aqui a gente chama batoque. Na verdade, o protético, quando ele faz só o coping em metal, ele deixa esse prolongamento, que é para ele poder prender com a pinça hemostática durante a aplicação, a colocação da cerâmica. Ele vai, porque como é que é feita a cerâmica, a porcelana? Ela vem um pó e água destilada, ou um líquido próprio, ele faz uma massa, ele vai colocando, né, de acordo com a sua habilidade, a região de cervical, a dentina, a oclusal, ele vai levantando o dente, depois disso vai ser queimado em um forno a uma temperatura de 960 graus, para ela se tornar vítrea, tá bom? E aí, para ele não contaminar, porque não pode ser tocado com o dedo durante a montagem do dente, vamos chamar assim, durante a montagem em cerâmica, não deve ser encostado o dedo, para não contaminar a cerâmica. Então, ele prende ali com uma pinça hemostática,
tira, vai ao forno, só no final, na hora que ele está dando acabamento, aí ela pode ser tocada. No final, depois da última queima, ele corta isso aqui, e isso aqui vai ficar, na verdade, é fácil você entender, como se fosse a ponta de um explorador ali, aqui na coroa. Ela fica ali por dentro, normalmente ele faz isso por lingual, aparecendo. Eu gosto muito de falar isso, porque eu já tive que trocar uma coroa de um paciente, porque ele achou feio. Para vocês terem ideia, a espessura disso aqui fica como se fosse a espessura ali, mais ou menos na parte mediana, da ponta da sonda exploradora, aquela espessura, pequenininho, lá por lingual. Eu fiz assim para um paciente e ele não gostou, não quis. Mas o colega era dentista também, né? Então o grau de exigência é bem maior. É importante essas historinhas para que você não cometa esse erro. Hoje a gente já nem faz mais com esse batoque, visto que um técnico bom hoje já não usa mais a sonda externamente, a pinça hemostática para segurar. Existe uma pinça clínica que ela abre o contrário. Tem uma roldanazinha, ele vai mexendo nessa roldana embaixo, e aí as duas hastes dela abrem, aí prende a coroa internamente no copo. E não há necessidade dele fabricar mais o batoque. Só curiosidade, isso tá nada a ver. Aqui é só mostrando para vocês como a prótese é bem feitinha. Ó, esse elemento aqui é artificial, feito por aluno no curso da gente, né? Um cerômero, hein? Não era porcelana, não. Isso aqui, mas é logo a instalação. Se esse coitado voltar hoje, já deve fazer uns 20 anos que a gente fez isso, o curso nosso aí, com certeza isso aqui está esverdeado em relação ao dente, né? Mas é mais barato. Aqui também cerômero, né? Aqui mostrando então para vocês o trabalhozinho, né? Gente, ó, lá atrás, esse preparo aqui não é only, é overlay. Eu acho que no slide anterior que eu até chamei. Por quê? Porque houve envolvimento de todas as cúspides. Infelizmente, faz uns 10 anos, eu só lembro dessa desgrama na hora que eu vejo aqui no slide. É overlay, tá bom? Por quê? Porque houve envolvimento de todas as cúspides, tá bom? E aqui o incisivo central. Eu gosto muito, eu tenho formação em prótese antes de fazer odontologia. Quando eu vim fazer odontologia em 89, a gente já trabalhava há uns 15 anos na prótese. E eu gosto muito de frequentar curso de prótese direcionado para o técnico, para aprender, para manipular isso, né? Para dominar. Isso que a gente fez no primeiro curso que veio no Brasil de cerômero, isso com Wilson Lima, em BH, um técnico excelente, sabe? Então, quando a gente olha assim, tá tão bem feitinho, né, bonito, que parece uma porcelana, mas na verdade não é. Tudo aqui é cerômero. Aqui só acrescentando sobre o assunto que a gente vem falando, que hoje a gente precisa dar muita atenção à área de implantodontia também, porque não existe isso, é um implante, né, onde é colocado um pino no osso do paciente, uma raiz artificial, que se chama, né, é colocado e depois sobre ele é feita uma coroa, na maioria das vezes, metalo-cerâmica, né, para finalizar o caso, só para você entender qual é hoje a área de atuação, né, como é que é vasta a área de atuação da prótese. Então eu ainda falo, não existe nenhum procedimento implantodôntico que não terá que ser finalizado com uma prótese. Então, mais uma área para a gente que gosta de prótese atuar. E aí, vamos aqui, novamente relembrando, ó, como é que é o nome disso aqui? Copen, né? Só aqui, a importância desse slide eu coloquei só para mostrar que quando a gente faz... Ok, essa aqui é uma coroa pura de cerâmica. E aqui uma coroa metalo-cerâmica. As duas foram cimentadas vizinhas. A ideia é que quando a gente trabalha direitinho, bonitinho, com cuidado, depois de cimentada, você não sabe quem é quem, né? Eu falo bastante isso, eu gosto de frisar, porque hoje a gente usa muito artifício para vender esse tipo de coroa, porque realmente, devido à translucidez da porcelana, nessa aqui você não enxerga nada. Essa aqui, se esse freguês estiver numa boate à noite, você vai enxergar o metal, o fantasma do metal debaixo da coroa, naquelas luzes lá que eu não sei o nome. Essa aqui já não, tá? Mas quando a gente trabalha direitinho, o término, localiza o término cervical, né, que é o ponto de emenda dessas coroas com o remanescente sadio, a raiz, aí fica assim, tá bom? Né?
Isso aqui você não tem nada a ver na aula, mas vocês vão aprender a fazer, que foi, nesse dente foi feito um núcleo metálico, né, onde ele está posicionado aqui no interior da raiz, e dando suporte para a futura coroa. Nós vamos aprender. Eu pedi o dente anterior tratado endodonticamente, justamente para a gente aprender a fazer essas situações. Tá bom? E vamos lá. Quando eu fabrico uma ponte fixa, uma PPF, né, no caso uma prótese fixa múltipla, de vários elementos, ou unitária, quais são as vantagens? A vantagem quando eu fabrico uma prótese fixa é não apresentar a coroa aumento de volume coronário, porque você deve fazer do tamanho da coroa que existia antes ali. Isso, com certeza, vai facilitar a adaptação por parte do paciente. No primeiro momento, quando você coloca, ele pode até estranhar, passar a língua ali no dente, tal. Mas logo ele vai se adaptar com essa situação, aquilo vai incorporar de tal maneira como se fosse, ou como se fizesse parte das estruturas que ele tem na boca, né? Outra vantagem é que essa coroa vai transmitir aos dentes suporte, ao pilar, está lá embaixo, né? Forças funcionais que estimulam favoravelmente o periodonto de suporte. Vai estimular como se fosse o dente ali, né? E espera-se que não haja deslocamento durante a mastigação. Se a sua prótese foi bem feita, o paciente vai morder, vai poder mastigar as balas chitas aí da vida, né? Aquelas balas pegajosas, e não deve sair, né? Isso, inclusive, vai ser um dos conceitos de uma tríade que nós vamos ver daqui a pouquinho, que Pegoraro fala, para a gente verificar se a prótese foi bem feita, se ela passa muito tempo na boca sem soltar, né? Aqui eu já estou dando de bandeja para vocês no diagnóstico. Se chega um paciente caindo numa prótese com muita frequência, uma prótese unitária, ou doutor, coloquei essa prótese faz 3 meses, já é a 4ª vez que ela cai. Com certeza o colega errou nas convergências adequadas desse preparo, exagerou, que nós vamos aprender nos próximos capítulos qual que é essa convergência adequada para essa prótese funcionar por muito tempo na boca e não ficar soltando. Tá bom? Termos de desvantagem, né? Alguma. Desgaste acentuado dos dentes de suporte. Sim, se é um dente íntegro, né? Se não foi tratado o canal, não precisava, realmente a gente tem que tirar uma quantidade própria para cada tipo de coroa, para que possa ser feito material reabilitador para caber ali, né? Então, realmente, a gente prepara muito, desgasta o dente, né? Elevado custo entre o material empregado e o trabalho artesanal, que é feito por um profissional específico, que é o técnico em prótese dental. Então, verdadeiramente, a prótese é assim, né? Caro, é por isso que são, quando a gente falou lá, que são os procedimentos mais caros da odontologia, porque também você paga caro para o técnico, né? Técnica de execução delicada, sim. Precisa ter um bom treinamento, um bom domínio de preparo para fazer bonitinho e funcionar adequadamente. E a higienização é mais trabalhosa. Se é um elemento unitário, nem tanto, mas se é uma ponte fixa, à medida que esse trabalho vai ficando mais extenso, a necessidade de higienização, necessidade de manobras diferenciadas em relação à higienização normal, será preciso para que o paciente possa completar de maneira adequada o processo de higienização. Ou seja, deve ser sempre frisado para o paciente que ele deve escovar, que aquilo não é igual ao dente que Deus fez, aquele contato em relação à gengiva, ao termo cervical, ele precisa cuidar, senão ele pode colocar, pode vir a perder todo esse trabalho, né? Portanto, nós vamos usar fio, né, para fazer a limpeza, que é um ponte, com certeza, né? Então, aqui, vamos imaginar que é uma ponte de 4 elementos, o paciente passa o fio, que usa um passa-fio, é uma agulha de plástico, hoje a gente tem na maioria das vezes, a gente passa pelas ameias, ele passa do outro lado, e aí ele realiza todo o processo de higienização, para manter isso limpo, né? Então, doutor, é trabalhoso fazer isso, mas você deve puxar a orelha dele, para que pelo menos uma vez no dia ele possa fazer a higienização utilizando esses recursos, né, escovas unitufos passando entre os dentes, para promover a higienização adequada e, consequentemente, saúde desse periodonto, que é o que mais interessa. E aí, deixa eu sair dessa aula aqui, para a gente começar de preparos, tá?
Renata, eu já falei até com o Edilei, para ele trazer um pendrivezinho, e eu vou passar para ele, aí ele passa para vocês, é mais fácil, tá bom? Aí a gente passa dessa maneira. Estão recebendo a imagem da tela? Vai receber agora, acho. Estão recebendo? Preparos dentais? Ok, deixa eu diminuir aqui a minha carinha, porque a tela fica maior para vocês. Estão recebendo aí, né? Agora. Eu acho que alguém escreveu alguma coisa e... Belezinha. Nós vamos entrar, então, nos preparos. Nos preparos de prótese fixa. Que horas são? São 16h19, né? Aí eu vou terminar um pouquinho antes, para que vocês tenham tempo de chegar na Unifenas. Tudo bem? Bom, nós vamos aprender, então, a partir de agora, na verdade, o que eu preciso, né? Quantidade de desgaste, as brocas que eu utilizo para os variados tipos de preparo, para a gente, então, na hora que for fazer a prática, ter condição de realizar adequadamente. Deixa eu diminuir isso aqui. Então, na verdade, a quantidade que eu vou desgastar do dente para receber as futuras coroas, eu chamo isso de preparo, né? Não quero ninguém falando, tirei tanto. Comi o dente, tem gente que fala comi, desgastou. Desgaste até pode ser usado, mas o ideal é que você use a terminologia preparo, né? Então vamos lá. O que é? Se eu fosse conceituar, né? Se eu fosse conceituar o que é preparo protético, é um processo de desgaste seletivo de estrutura dental em quantidades e áreas pré-determinadas, dentro de uma sequência de passos operatórios pré-estabelecidos, empregando instrumental, brocas, né?
brocas específicas. Vocês vão ver que tem diferentes diâmetros, nós vamos aprender, principalmente para cada tipo de preparo, com a finalidade de criar espaço para uma prótese fixa individual ou para um retentor de prótese fixa ou removível. Retentor, se ele for uma ponte, né, ele vai ser importante para segurar essa ponte, ou se depois, mais à frente, você tiver que fabricar uma ponte removível, PPR, prótese parcial removível, que vocês vão conhecer, na verdade, no 6º período. A prótese parcial removível é aquela que tem aqueles ganchinhos, tá? Às vezes, muitos dentes que serão pilares desses grampos é uma prótese fixa. E aí você tem que fazer alguma manobra diferenciada, já fazer os preparos dele, mas não vem ao caso falar agora, porque senão cria um angu de caroço aí para vocês. Tudo bem? Então, nessas situações, vamos lá. Então, na verdade, ao finalizar um preparo protético, eu quero enxergar mais ou menos isso aqui. Meu dente desgastado. Então, aqui será um elemento unitário, né? Deve ter um espaço, né, aqui entre as oclusais, para que possa caber o material. Você vai ver que para uma coroa metalo-cerâmica eu vou precisar de 2 milímetros de redução aqui, vou precisar de 1,5 nas paredes vestibular, 1,5 na parede palatal, mas isso a gente vai repetir passo a passo, não precisa se preocupar. Se é uma coroa em cerômero, eu preciso de 2 milímetros. Então, vocês vão observar que para cada tipo de coroa eu preciso de uma quantidade de desgaste maior ou menor. Se é uma coroa total metálica, eu preciso de 0,5, 0,6 ou 0,7 apenas, não mais do que isso. Mas à medida que a gente for caminhando, nós vamos relatando essa diferença para vocês, tá bom? As coroas são destinadas a restaurar total ou parcialmente a estrutura perdida, restabelecendo a forma, a função e a estética, funcionando como elementos isolados ou retentores de uma ponte parcial fixa ou PPR. É aquilo que a gente fala, né? Não vem o caso. Bom, aí eu vou ter que me comportar de maneira diferente para aqueles pacientes que têm suscetibilidade à doença periodontal e os pacientes que são suscetíveis à cárie. É bem próximo à ideia, mas em algumas situações eu tenho diferenças. Então vamos entender. Paciente suscetível à doença periodontal. Dentes posteriores. O término cervical é o ponto de união da coroa com o remanescente que sobrou. O término cervical lá embaixo. Muita gente me chama de término cervical porque vocês vão ouvir falar tanto nesse tal desse término cervical que eu nunca vi, né? Mas vamos lá. Para os dentes posteriores, o término cervical deve ser supragengival, né? Ó, aqui, inclusive, está determinando 2 milímetros aquém. Então, nesta situação aqui, né, eu deveria não levar subgengival, principalmente por palatina. Já nós vamos clarear a ideia de vocês, como que vocês vão fazer um resumozinho para vocês saberem, para não confundir. Então, eu não devo levar esse subgengival, deveria ficar para cá, ó, em direção à oclusal, ok? Isso é se fosse possível. Pode repetir, término cervical. Término cervical. Término cervical é esse ponto aqui, toda essa linha, vamos chamar de ângulo cavo superficial, toda essa linha de terminação que está próximo da gengiva, né? Que está aqui terminando, ó, que na maioria das vezes vai ficar subgengival, certo? Essa linha de término cervical que contorna toda a coroa, a essa linha que é o ponto de união, vai ser o ponto de união. Quando eu fizer a outra coroa, né, sobre o preparo, ela vai unir lá embaixo com a estrutura sadia. A essa região que contorna todo o dente, eu vou chamar de término cervical, né? Então, os periodontistas, ou do ponto de vista periodontal, seria legal que todo o término cervical ficasse aquém. Quanto? Aqui não vamos... Alguns livros trazem 2 milímetros, mas pode ser até menos, 1,05 aquém da margem gengival. Tudo bem? Só que, em função da estética, da necessidade, é praticamente impossível. Como é que eu vou deixar esse término cervical para um canino, para um lateral? Vou deixar supragengival na região vestibular, certo? Então, mesmo o paciente tendo problema periodontal, se eu tiver necessidade estética, eu devo levar esse preparo subgengival,
Quanto subgengival? Guarda aí, quem viver verá. Quem viver verá. 0,5 milímetros. Isso é padrão no mundo inteiro. Quando eu tiver que levar o meu término subgengival, e que será a maioria das situações, porque como é que eu vou fazer essas coroas hoje, de uma região de pré-molar para frente até o outro pré-molar, na região vestibular, como é que eu vou deixar esse ponto de emenda de uma coroa metálica ou de uma coroa metalocerâmica, mesmo sendo metalocerâmica, como é que eu vou deixar esse ponto de emenda supragengival? Eu tenho que levar sub. Kleber, justamente o 0,5 você está preservando uma das estruturas mais nobres, que é o espaço biológico. O espaço biológico normalmente está em regiões mais profundas do que esse 0,5. Então, a média, isso é consenso entre os autores, que quando eu trabalho com 0,5, eu não corro o risco de agredir o espaço biológico. Porque se você entra em profundidades maiores, vai falar, vou esconder com mais segurança. Só que o risco de invadir e de agredir o espaço biológico é certeza. E aí vai sangrar, vai inflamar essa gengiva e não vai ter saúde. Eu gosto muito de começar essa aula assim. Pegoraro disse o seguinte, ó, ele fala lá no livro dele. Na hora que vocês forem estudar, eu juro por Deus que vocês, daqui um dia, vão chegar lá e ter 90% dessa população de prótese fixa sentado na biblioteca, né? É porque a gente fala assim, porque tem alguns alunos que chegam no 5º período que não sabem nem onde se localiza a biblioteca na universidade, né? E nunca vai lá. Tenho certeza que os senhores vão lá para estudar. E ele diz o seguinte, o que faz eu olhar um dente, uma coroa, o paciente sentou na sua cadeira, você vai olhar uma coroa que foi feita ali, o que você olha? Quais são as características que você vai olhar para essa coroa e dizer, nossa, essa coroa foi bem feita, certo? Para, inclusive, caracterizar o dentista, o profissional que fez essa coroa como bom. Você deve olhar para essa coroa e enxergar uma tríade. Ele disse assim, ó, eu devo olhar para a coroa e olha em volta dessa coroa, não tem sangramento espontâneo. A gengiva está saudável. Então ele falou assim, estrutura periodontal e pulpar saudável, ou seja, eu olho, o ligamento periodontal está legal, não está sangrando. Ou seja, Kleber, você não invadiu o espaço biológico. Eu faço a radiografia desse paciente, o órgão pulpar está intacto, mesmo esse dente não tendo sido tratado o canal, a polpa está ótima, sem reação nenhuma a nível de ápice dessa raiz. Então, saúde periodontal e pulpar, um item da tríade. O segundo item, ele disse assim, você pergunta para o paciente, seu João, o senhor fez essa coroa há quanto tempo? Rapaz, fiz essa coroinha aqui, doutor, faz uns 10 anos. Você pergunta para ele, nunca soltou? Fala, não, nunca soltou essa coroa. Você conseguiu um segundo item, que é longevidade do tratamento. O tratamento está cimentado, tão bem cimentado, e as configurações do preparo, né, claro, que essa coroa foi colocada há 10 anos atrás e nunca soltou. Então, ó, saúde periodontal e pulpar, longevidade. E um terceiro item, o senhor está feliz? O senhor ficou contente com esse trabalho que foi feito? Nossa, doutor, fiquei muito feliz, o senhor vê? Ninguém fala que isso aqui não é meu dente, todo mundo pensa que é meu dente. Então, ó, saúde periodontal e pulpar, longevidade e satisfação do paciente. Ele fala que qualquer profissional que, durante o estudo, que é o objetivo que nós estamos começando agora, conseguir fechar essa tríade, tem probabilidade de ter sucesso em qualquer trabalho reabilitador protético. Saúde periodontal e pulpar, longevidade e satisfação do paciente. Se eu conseguir esses 3 itens, eu posso concluir que o meu trabalho foi bem feito. Não adianta nada eu ter saúde periodontal e pulpar, mas chega para o paciente, doutor, isso aqui eu fiz faz 3 meses, caiu já 2 vezes, está parando aí de jeito nenhum. Ou até, tem saúde periodontal e pulpar, não, tá firme aí, já faz tempo que eu fiz, mas o dente está sangrando e vai ter que fazer o canal desse dente. Ou tem esses 2 itens completos e o paciente, eu não gostei não, eu não troquei porque não tinha dinheiro, né? Essa coroa não ficou boa, ficou grande, ficou escura, sei lá, né? Então não fechou. Então ele fala que é importante para eu ter entendimento e eu quero que os senhores, ao final desse tema, tenham condições de avaliar e caracterizar essas 3 situações para bem resolvê-las.
Tudo bem? Esse é o nosso objetivo nesse capítulo de preparo dental. Se ao final da aula preparo dental vocês souberem, eu perguntar para você o que é que eu preciso para fazer com que a coroa pare por muito tempo na boca. Você vai falar, a inclinação deve ter de 2 a 5 graus de terço cervical para terço médio, de terço médio para incisal de 5 a 10. Daqui a pouco nós vamos falar, não apavora não. Nós vamos clarear isso aí. Mas aí você está falando que a sua convergência está adequada dentro dos parâmetros que a gente quer para fazer com que essa coroa pare e não venha soltar com facilidade. Certo? Então, é isso aí. Para os dentes posteriores, então, na maioria das vezes, mesmo eu... Claro que em alguma situação que eu puder preservar o periodonto, deixar o término cervical distante, eu já vou passar um resuminho aí para vocês. Quando? Na palatina dos dentes, se o paciente não for exigente e tiver estrutura sadia, tiver esmalte lá e dentina, por que não deixar supra-gengival? Não precisa ser essa distância, mais próximo sem entrar subgengival. Agora, por vestibular, em quase todas as situações, eu vou ter que entrar o 0,5, por causa da estética. Tudo bem? Mas olha aí, uma situação que eu estou fazendo, né? Estou deixando supragengival, pensando no periodonto. Ah, Sidney, fui preparar o incisivo central, lá pro palatina tá sadio. Beleza, deixa supra. Sidney, não tem jeito, um pedacinho lá, chegando mais por distal mesial, o dente está quebrado, tem cárie. Aí não tem jeito, eu tenho que tirar e levar. Até porque eu vou passar outra informação importante. Meu término cervical, lá no dente, o pilar está aqui, o término cervical vai ser embaixo, né? Todo ele, em toda a extensão, eu devo terminar em estrutura sadia. Para quando eu fazer a minha coroa, minha futura coroa, tem que ter a coroa terminando, encaixando com o dente, com o remanescente que está lá. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Tem resina composta aqui, meu término cervical não pode estar sobre a resina composta, de tal maneira que eu vou fazer a minha coroa e vai ter assim, coroa, resina composta, dente natural. Está errado. Lá em término cervical, nenhum material restaurador intermediário. Todo término cervical deve estar localizado em toda a sua extensão sobre estrutura sadia. Vai, Cid, mas tem uma restauração antiga lá em resina, desgasta ela até encontrar a estrutura sadia para você fazer o seu término cervical. Tudo bem? Vamos lá. E aí, para a gente seguir, então, o objetivo da minha aula é ensinar para os senhores como conseguir essa tríade. Então, nós vamos lá, né? Os princípios seguindo aí. Princípio básico de um preparo: preservação da estrutura dentária, né? Eu preciso, tudo bem que nós somos chamados de radicais, os protesistas, mas mesmo assim, eu preciso de ter na cabeça, daqui a pouco a gente vai falar mais alguma coisa, vai ficando repetitivo, é bom para vocês ir guardando, mas preservar o máximo possível. Se uma coroa total metálica pede na literatura para eu desgastar só 0,5, eu vou desgastar 0,5. Para que eu vou desgastar 1,5? Com esse pensamento, eu estou preservando a estrutura dentária. Eu preciso de retenção e estabilidade, já a gente tem esmiuçando mais. Eu preciso de rigidez, e rigidez diz respeito à parte da coroa, nós vamos falar mais à frente, e preciso de um selamento do meu término cervical adequado, liso, uniforme e visível, para que eu possa moldar, mandar para o protético e para que ele possa enxergar e fazer a coroa bem adaptadinha. Vamos ver esse trenzinho aqui. Bom, ainda relacionado à preservação, então, para eu conseguir isso, eu preciso de requisitos mecânicos, né? Biológicos, estéticos e de fácil confecção. Deixa eu ver só o que tem à frente. Tá. Em relação aos requisitos, a força e retenção, né? Desculpa. Aos requisitos mecânicos. Requisitos mecânicos é o que eu tenho que fazer nesse preparo, né? As configurações, nós vamos aprender daqui a pouquinho, quanto que eu tenho que desgastar, que inclinação que essas paredes têm que ter, para que essa coroa possa encaixar e parar ali, não ficar soltando com facilidade, né? Nós vamos esmiuçar esses requisitos mecânicos daqui a pouquinho. Princípios biológicos. Falei alguma coisa já do periodonto. Eu não posso entrar mais do que 0,5, porque senão eu vou estar agredindo espaço biológico. Então, se eu tiver essa mentalidade,
eu vou estar preservando o espaço biológico e vou estar enquadrado lá na tríade, num dos conceitos da tríade que Pegoraro disse, né? Em relação desses conceitos, desses requisitos biológicos, em relação à polpa, se o dente pede para desgastar 1,5, eu vou, na parede axial, eu vou desgastar só 1,5, porque se eu desgastar quantidades maiores, eu vou estar aproximando do órgão pulpar interno que está ali, e o risco desse dente sofrer uma agressão é maior, né? Requisitos estéticos. Eu preciso saber, a gente já pincelou alguma coisa, que para o paciente ficar feliz, se for possível, eu vou sempre vender para ele uma coroa em porcelana, porque eu sei que esse material de todos os presentes aí é o que apresenta um grau estético melhor. Se for uma resina, que seja uma resina bem trabalhada, mas que isso deixe o paciente feliz com o trabalho realizado, né? E vou decidir, aqui a gente colocou recente isso, agora fácil de confecção. Então eu preciso definir uma técnica de preparo que me facilite esse caminho, né, para conseguir essas coisas, fazer um preparo bonitinho, seja uma técnica que seja mais fácil eu aprender e realizá-la. E a técnica que nós vamos indicar para vocês é a técnica da silhueta, que é uma técnica indicada, preconizada pela Escola de Bauru, onde a gente vai conhecendo os números das brocas, a espessura dela, consequentemente nós vamos controlando toda a quantidade de desgaste para a gente conseguir esses itens que a gente citou anteriormente. Tá? Então, uma técnica de fácil confecção. Requisitos mecânicos ainda dentro. Força, retenção e estabilidade. Né? Força. A prótese deve resistir às forças durante a função. Né? Durante o tempo que estiver usando, se eu coloco uma coroa, e essa prótese não pode soltar quando o paciente mastigar, principalmente os alimentos, frente aos alimentos pegajosos, que é o maior desafio nosso, frente às balachitas da vida que a gente fala, né? O paciente deve morder, mastigar os chicletes da vida e a prótese não se soltar, né? Então, durante a função, segurada pelos músculos mastigatório, lábio e língua. A consistência, frente às consistências e aderência dos alimentos, né? E o próprio movimento do dente dentro do alvéolo. Então, toda essa situação aqui precisa acontecer e acontece fisiologicamente durante a mastigação, e essa prótese não pode vir a se soltar. E aí sim, nós devemos, eu vou até finalizar a aula nesse slide, porque aqui a gente demora um pouquinho mais, para vocês entenderem. Meu preparo, como é que deve ser? Todo o preparo, presta atenção aí, a inclinação, o preparo deve ser convergente no sentido cérvico-oclusal, ou cérvico-incisal, como queiram. Quanto que é essa inclinação? Essa primeira inclinação, que é está localizada de terço cervical para terço médio, deve ter uma inclinação em torno de 2 a 5 graus. Nessas paredes, 2 convergente, uma inclinação de 2 a 5 graus. Se eu convergir mais, essa prótese vai soltar com mais facilidade. Pode ficar soltando. Então, a inclinação ideal é de 2 a 5. E depois de terço médio para oclusal ou incisal, que é a segunda inclinação, eu posso ter uma inclinação maior, de 5 a 10 graus, certo? Não precisa, vai ter que entrar lá, professor, dentro da boca do paciente com paquímetro para identificar essa inclinação? Não. Se vocês trabalharem com a broca, conforme a gente vai falar de preparo daqui a pouco, seguindo a inclinação que a gente manda, que é seguindo a inclinação da face do dente, automaticamente vai ficar próximo dessas inclinações o preparo que você fizer, tá? Não vai ficar precisamente, mas vai ficar muito próximo disso aqui, que é o ideal, tá ok? Então, meu dente, eu preciso ter essa situação, ok? De terço cervical a terço médio de 2 a 5, e de terço médio para oclusal 5 a 10, tá bom? Toda vez que eu tiver um dente, já estou aqui novamente dando um diagnóstico para você. Vai para a clínica semana que vem e tem um dente que está soltando do paciente com muita frequência, uma das coisas que o colega pode ter errado é nessa inclinação, pode ter acentuado, né? E uma vez acentuado, muito difícil de corrigir, hein? Sei que deve ter alguém aí borbulhando já para fazer essa pergunta. Professor, fui fazer o meu preparo e, ao desgastar o dente, passei a broca um pouquinho demais do que fazer. Alguns vão falar aí que posso colocar resina. Sim, é uma saída. Mas
Nem sempre a resina vai segurar adequadamente nessas paredes agora, tá? Para corrigir. Então, o melhor é ter essa ideia na cabeça e todo cuidado, né? Na hora de fazer os preparos para não cometer esse erro. Mas existe maneira, né? Eu posso acrescentar isso com resina, ou, em última hipótese, posso fazer o tratamento endodôntico desse dente e fazer um núcleo metálico fundido aqui agora. Mas pensa bem, né? O paciente sentou na cadeira com dente íntegro e daqui a pouco vai ter que sair com núcleo metálico fundido. Você vai sobre-onerar esse tratamento dele, né? Acrescentar ali mais um tratamento endodôntico. E a sua cara para fazer essa situação, para falar para o paciente, será que você tem coragem? Então, é muito bom que você converse muito bem com ele antes, né? Que você exponha toda essa situação, né? Ou que trabalhe adequadamente para não passar por isso. Uma vez ou outra, você vai ter um problema desse tipo, né? Uma exposição pulpar em um dente que às vezes está inclinado, a gente vai até citar mais na frente, pode chegar a acontecer. Mas se você tem um conhecimento, uma experiência boa, se o dente está inclinado e vai sofrer um desgaste mais acentuado do que o normal, prudente é você sentar com o paciente antes e falar, seu João, seu dente está inclinado, está vestibularizado, não vai falar vestibularizado porque não vai saber, seu dente está para frente, o senhor está vendo, nós vamos fazer um preparo aqui para receber uma coroa, para arrumar esse dente, para depois fazer uma coroa, colocar ele em posição. Só que, seu João, ao desgastar o seu dente, eu preciso desgastar para receber a coroa, eu posso expor o órgão pulpar, a polpa, o nervinho do dente. E aí vai ter que fazer o canal, tudo bem? O senhor concorda? Se o senhor tiver que fazer o canal, o senhor vai ter... Quanto que é essa coroa? Essa coroa era R$2.000. Se tiver que fazer o canal, vai ficar R$2.600. Ah, doutora, vai ficar assim. Não, pode fazer, não tem problema, eu quero corrigir, é meu sonho, esse dente está para frente, então tudo bem. Eu vou fazer um textozinho aqui no meu prontuário, o senhor vai assinar. No dia 9/2/2021, o seu João Américo necessitou de um tratamento protético, de preparo protético na coroa do dente 13, onde esse dente se mostrava vestibularizado. Para o seu João, eu expliquei que existia a possibilidade de exposição pulpar e necessidade de tratamento endodôntico para regularizar toda a situação. O seu João concordou e assinou abaixo, né? Seria legal fazer alguma coisa desse tipo para você não ficar com carão depois, né? Não, vai dar, seu João, que mete a broca lá, daqui a pouco expõe. Ou vai fazer esse canal de graça, mas mesmo fazer de graça, seu João pode não gostar dessa situação. Tudo bem? Então, né, é importante então você ter isso em mente. Nós vamos ter alguns problemas quando eu tiver frente a preparo curto, nós vamos classificar daqui a pouquinho o que é um preparo curto, para você saber. É só mais esse slide, viu? Que ainda é 16h43 e eu errei ali. É mais para frente que a gente demora. O meu preparo, ó, então, aqui que está em vermelho, ele precisa ter essa configuração para resistir, então, essas forças, né? Força de tração, principalmente, quando eu abro a boca, estou mastigando um chiclete, tchá. A hora que eu abro para essa coroa não vir. Então, ele precisa ter essa configuração para não soltar. E lembrar que meu dente, ou meu preparo, será a miniatura do dente em questão. Ele deve ter a mesma aparência do dente em questão. Então, eu vou seguir isso, né? Ao final, isso me caracteriza, me proporciona um mecanismo de retenção de segurança mais acentuado. Tudo bem? Para que ele possa, então, resistir à força de tração, né? Ele tem resistência e não venha enfraquecer o processo de retenção. Ah, uma coisa que eu queria explicar e já ia passando batido. O que faz o dente segurar sobre esse preparo é essa região de terço médio para cervical, certo? É o que vai fazer esse dente prender ali. É o contato que é dado pelas... Olha só, acompanha o raciocínio. É o contato que vai ser dado entre as paredes internas da coroa contra as paredes externas do meu preparo. Esse atrito, esse caminhar, do ponto que encostou aqui até ela sentar aqui, esse caminhar, a isso nós chamamos de retenção friccional. Então, o que é retenção friccional, se a gente fosse definir? Retenção friccional é o contato que é dado entre as paredes internas de uma coroa contra as paredes externas do meu preparo,
está localizado de terço médio para cervical do dente. É isso que vai fazer com que o dente segure. Vocês vão perceber que essa inclinação de 2 a 5 graus é o mais próximo possível do paralelo. Aí alguém pode pensar e falar, Cid, mas se eu conseguir paralelismo, não seria melhor? A retenção não seria maior? Com certeza. Mas a olho, no nós, na nossa mão livre, é impossível você conseguir paralelismo. Então, aceita-se uma ligeira convergência, porque se você fizer essa paredezinha mais assim e essa paralela, a coroa não desce. Vai ter ponto de retenção aqui, né? Então, por a gente não conseguir esse paralelismo adequado, a gente aceita, né, a literatura uma certa convergência. Quanto? De 2 a 5 graus, para que essa coroa funcione bem. Isso é tão verdade que nos componentes implantodônticos, por que eles seguram bem demais? Até com cimento provisório a gente prende uma coroa. Porque os componentes protéticos que vêm para simular esse preparo, que vão estar posicionados na raiz artificial lá, que é o implante, eles são controlados por desgaste de computador, são fabricados. Então, esse paralelismo é muito mais adequado. Portanto, nós temos uma retenção melhorada. Tudo bem? A partir de agora, eu vou fazer a chamada aqui, tá? Para liberar vocês um pouco mais cedo, para dar tempo de chegar, porque disse que vocês têm que ir para a Unifenas. Eu vou fazendo a chamada no celular e vocês vão respondendo aí quem tiver presente com o nome, tá? Põe aí na tela para eu ver. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone aí para perguntar. É importante. Essa aula é a aula mais demorada, mas é importante que é o básico, as noções básicas de preparo. Eu sempre falo, se eu treinar, pegar um mecânico e colocar ele lá no laboratório, claro, você tem que conciliar tudo isso com a parte prática. Por isso que para o protesista, para quem faz prótese, fala assim, mas a prótese, protética é danada, então faz, é só aprender a fazer o preparo e fazer. Não. Conhecimento teórico em toda situação é importante demais, porque você vai juntar o conhecimento teórico com o prático. Aí sim você fica um cara legal, bom. Por quê? Como é que eu justifico isso sempre para vocês entenderem? Se eu colocar um mecânico no laboratório junto com vocês, talvez a habilidade manual dele seja tão boa que ao final do curso ele esteja superior a você, os preparos deles estejam mais bonitinhos. A diferença vai ser que ele não tem esse conhecimento, não sabe o que é espaço biológico, não sabe essa inclinação de quanto vai ser, é uma coisa mecânica, e vocês não, vocês têm o conhecimento teórico da coisa. Então, unindo, quando se une os dois, aí sim fica preciso, tá? Por isso que é importante o treinamento. Eu vou fazendo chamada aqui. Caiu aqui. Ana Luísa Assunção e Beatriz Alves. Isso. Bianca Aparecida e Bianca Lima. Bianca Luísa e Camila Fonseca. É Chiara ou Chiara? Pode abrir aí depois. E Kleber Rodrigues. Chiara não tá? Kleber Rodrigues e Dalisson. Chiara. Uhum. Débora e Edilei. Eduarda e Edivânios. Edivânio. Ellen e Felipe.
Gabriela Pinto e Gabriela Souza. Gabriele Bianca e Jerusa. Giovana Santos e Guilherme Barbosa. Guilherme Carvalho e Gustavo Miranda. Heloísa Dias e Heloísa Mirante. Merante. Né? Heloísa, quem é essa? Heloísa Dias? Ah, tá. Beleza. Isis Belli e Jennifer. João Gabriel e João Lucas. Júlia de Oliveira e Júlia Muniz. Camila e Cauã. Kelly Maria e Lara Pereira. Laura e Leandra. Leonardo Ferreira e Leonardo Francisco. Letícia Januário e Luiz Emílio. Luísa Barbosa e Mara Regina. Maria Eduarda, Diogo e Maria Eduarda Esper. Maria Fernanda e Maria Vilela. Marina Coelho e Matheus Fidelis. Matheus Canguçu e Maltus Cepini. Michel e Nayara. Ô, turma grande, hein? Natan e Núbia. Patrícia e Paulo Gabriel. Pedro Paulo e Rafaela. Renata Pamela e Renato Albert. Rodrigo Lourenço e Sara. Thaís Albano e Tayla. Tatiana e Vanessa. Vinícius e Viviane. Ok, gente. Um abraço para você. Professor. Oi. O senhor me pulou na chamada. Beatriz Você é? Pedreira. Beatriz Pedreira. Ah, Beatriz, mas eu não pus, não. Falta, tá? Ah, não. Então tá. Obrigada. Eu que não enxerguei. Tudo bem. Tá bom, então, viu? Um abraço para vocês.